Eu queria caminhar um pouco sobre o tema quando a esperança se torna realidade, mas por uma ótica no sentido de uma biografia e alguns alertas do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Livro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, e depois 2 Samuel, capítulo 1, verso 25 e 27. Está cortando um pouco, né? Se precisar trocar o microfone. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. 2 Samuel. Vamos trocar, senão não vão ficar. Nós estamos em adaptação, essa mesa não é a nossa. Essa mesa ela está aqui para poder estar fazendo as manutenções técnicas da nossa mesa. Por isso, moçada, fica na adaptação. Nós agradecemos o pessoal que fica no som, porque é um trabalho realmente desafiador. E é online, né? Na hora do culto, não tem jeito de... Então, eu agradeço o pessoal, a equipe que fica envolvida nas estruturas do som, que faz realmente bastante diferença para nós. E o Senhor possa abençoar a cada um no nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1 diz: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Novamente, Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. 2 Samuel, capítulo 1, versos 25, parte A, e depois o verso de número 27, é um cântico de Davi após Saul ter sido derrotado no campo de batalha. E Davi, lamentando, diz: Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Uma outra tradução diz: Como caíram os valentes no meio da batalha. E o verso 27: Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Outra tradução diz: Caíram os valentes. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Em nome de Jesus. Quando a esperança se torna realidade. Essa é a nossa caminhada durante alguns instantes nesta noite, alguns pensamentos que eu creio vindo da parte do Senhor. E nós estamos orando depois, profetizando e declarando em fé. Quando a esperança se torna realidade. Esperança são expectativas geradas em nosso coração, e quando alinhadas com a vontade do Senhor, se transformam em milagres, se tornam realidades. Há uma diferença entre fé e esperança. 1 Coríntios diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, que é o que vai durar para a eternidade. A fé tem a ver com o tempo passado e o tempo presente. Fé está relacionado com certezas. Jesus morreu pelos meus e teus pecados. Isso é fé. Saber que o Senhor é a força da nossa vida e a luz da nossa salvação é fé. Crer em Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te esforço e sustento com a minha mão direita. É fé. É certeza de algo relacionado ao passado ou presente. Esperança tem a ver com o tempo futuro. É uma expectativa no coração. Dias melhores virão. Esperança. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Amanhã, um novo dia, um novo momento. A esperança. Jesus voltará. Aí mistura-se certeza, fé e esperança. A esperança, então, são expectativas do coração
Algumas delas são peculiares, particulares, são pessoais, são apenas nossas. E outras são geradas pelo Senhor. Ele colocou no meu e no seu coração essa esperança. A caminhada cristã, ela é uma rua de mão dupla. Ela é uma avenida, uma rua de mão dupla. Um lado é a soberania de Deus, o poder de Deus, a onipresença, onisciência, onipotência divina. A outra é a responsabilidade humana e o livre-arbítrio, que eu e você não somos robôs mecanizados, que eu e você fazemos escolhas que vão permitir ou não o Senhor cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Quando nós olhamos, é uma moeda de dois lados. Um lado é o poder soberano de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Como diz o livro de Jó, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus nunca vai perder o controle da história. Deus tem o começo, o meio e o fim. A Bíblia diz que cada um dos meus, dos teus dias vão sendo escritos no seu livro. O outro lado da moeda, eu e você temos responsabilidades. Eu e você temos escolhas. Eu e você temos o livre-arbítrio, onde fazemos as nossas opções dentro da caminhada. Na Bíblia, você vai ver exemplos para serem seguidos, que são motivações alentadoras de pessoas que trilharam e venceram e foram vitoriosas mesmo no meio da dificuldade. E na Bíblia você vai encontrar exemplos que são alertas, sinalizadores, um sinal vermelho, para que eu possa repensar a cada dia e pedir graça diante do Senhor, para aparar as arestas e corrigir o curso. Entre os personagens bíblicos, que a narrativa e a história, ele entra como um alerta, é um personagem chamado Saul. Acontece algumas coisas na vida de Saul, que na minha e na sua vida, para pedir graça a Deus. Essa não é uma mensagem para gerar sentimento de culpa. Essa não é uma mensagem para te jogar você para baixo. Essa não é uma mensagem para te desanimar. Essa é uma mensagem que eu, para pedir graça a Deus, falar: Deus, me ajuda a trilhar de uma maneira conforme a tua graça e a tua bondade. Saul começa bem e termina mal. Começar bem é ótimo. Começar bem é algo que já é uma motivação a mais. Mas melhor do que começar bem é terminar bem. Melhor do que começar bem é terminar dentro da graça de Deus. Usain Bolt, uma das grandes críticas que ele sofreu dos opositores e desincentivadores, que se você quiser chegar a algum lugar, você sempre vai ter que lidar. Você tem sempre que lidar com críticas de pessoas que vão torcer contra, se você quiser chegar a ser vitorioso. E uma das declarações dele, onde ele faz um relato, ele diz que as pessoas falavam para ele o seguinte: você não vai ganhar, você não serve para correr, porque você arranca muito mal, você tem as pernas muito compridas, a tua forma e a tua... Vou usar agora eu estou fazendo a aplicação aerodinâmica sua, é complexa, você não tem chance de ganhar. Ele disse que ele ouviu isso várias vezes, porque ele não começava bem as corridas, ele não saía muito bem nas corridas. E é interessante quando nós vemos, inclusive nas Olimpíadas agora recentemente, quando ele sai, aquelas pernonas meio desengonçadas, você fala: não vai chegar. Ele não vai chegar porque os caras, os outros, saem todos na frente, até a metade da corrida. A metade da corrida, a corrida tem 100 metros. Os caras chegam em segundos, quer dizer, metade da corrida não dá nem tempo. Se você sair para tomar um copo d'água, você perde a corrida. Sai para tomar um copo d'água. Até os 50 metros, os caras vão na frente. Quando chega nos 50 metros, ele liga o turbo e chega ainda olhando para trás e sorrindo para os caras e ficaram para trás. Ele não começa bem, mas ele termina bem.
Não começou, e ele falou que precisou aprender a lidar com isso. Quantas vezes ele precisou ouvir: você não vai chegar a lugar nenhum. Começar bem ajuda, mas não é o suficiente. Saul começou bem, eu vou falar um pouco sobre a vida dele, mas terminou sendo vencido e derrotado num campo de batalha. Não era o projeto, nem o propósito de Deus para a vida dele. Presta atenção no que eu vou te falar, por gentileza. A morte não foi a derrota dele. Morte não é derrota, irmãos. É um equívoco imaginar que morte é uma derrota. Estevão, o primeiro mártir da igreja de Atos, no capítulo 8, no verso 56, no livro de Atos mesmo, quando sendo apedrejado, o jovem Estevão, promissor no seu ministério, instrumento impactante na mão de Deus, um referencial na igreja, um instrumento de transformação, um vaso de honra, jovem, quando ele é sendo o primeiro mártir, por causa da pregação do evangelho, ele é apedrejado, e diz a Bíblia que ele faz uma citação forte em Atos 8,56. Eis que vejo, diz a Bíblia, ele olhando para os céus, enquanto era executado através de pedradas, e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A morte não foi a derrota. A morte não foi o fim. A morte não foi uma sentença de perda. A morte foi a vitória na vida de Estevão. Já falei isso várias vezes. É apenas ser repetitivo, redundante. É a única vez na Bíblia que aparece a expressão Jesus em pé à direita de Deus. É a única vez. Todas as vezes que aparece uma referência, fala que o Filho do Homem está sentado à direita de Deus. Todos os textos da Bíblia falam que Jesus está sentado à direita de Deus. O único texto que fala no texto de Jesus em pé é nesse texto. E alguém, claro que aqui é apenas uma analogia teológica. Alguém disse que Estevão era um convidado tão nobre que até Jesus ficou em pé para recebê-lo. Que é a única vez que aparece Jesus em pé. Paulo, no final da sua vida, no fechar das cortinas, no encerrar, no livro de 2 a Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a derrota não foi a morte. Ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e acabei a fé. A grande tragédia da vida é no tempo de espaço determinado vida não viver nada. A grande tragédia da vida é ter tempo cronológico e nunca chegar em lugar nenhum. A grande tragédia da vida é andar em círculo e chegar no final, fazer a expressão que Salomão diz: foi tudo vaidade, corri atrás do tempo, ou do vento, melhor dizendo. Foi tudo vaidade. Essa é a grande tragédia da vida. Não é quanto de tempo de vida que se teve, mas quanto se viveu do tempo que estava determinado enquanto vida. Dentro disso, Saul começa bem. Ele é um jovem, irmãos, até então, eu estou falando no pano de fundo para mim depois entrar na mensagem propriamente dita. Saul, ele é o primeiro rei de Israel. Até então o governo era teocrático, não havia nenhum rei. Os juízes julgavam e eram levantados de tempos em tempos. Então o governo era teocrático. Mas o povo chega uma hora, ele diz: olha, nós não queremos mais isso. Nós queremos um rei. Toda nação tem um rei que entra, que sai, que luta, que batalha. Nós queremos um rei. E aí, insistentemente, eles pedem e Deus permite. Tem coisas na minha vida e na sua vida que não foi Deus que programou, Ele permitiu. Tem coisas na minha vida e na sua vida que não foi Deus que determinou, simplesmente Ele permitiu. Você tem um livre-arbítrio. Você acha que você diz: eu vou namorar 2 solteiros. A pessoa diz: eu vou namorar aquele rapaz, e Deus, mesmo contrário a todas as sinalizações, você acha que Deus vai te amarrar e vai te impedir? Ele não vai fazer isso. Você tem a sua liberdade de escolha. E cada escolha implica em situações diferentes na nossa vida. E eles pedem então, e aí entra no governo de monarquia. O primeiro rei é Saul. Na Bíblia,
Tem pessoas que começaram bem, depois tiveram dificuldades no meio do caminho, mas terminaram bem. João Marcos é um desses. Começa na obra missionária, cheio de ardor e fervor evangelístico. No meio do caminho ele não aguenta a pressão, retrocede. Mas ele se levanta e termina bem. Tem pessoas que começaram mal na Bíblia. Saulo de Tarso começa mal, perseguindo a igreja. Deus vai lá e o alcança com a sua graça e ele termina bem. Tem pessoas que começaram bem e terminaram bem, como Daniel e José. Deus tem um plano para você terminar bem. Independente do que tenha acontecido na tua vida até agora, você pode, com a permissão de Deus, reescrever a tua história. Deus pode imprimir um ritmo novo de velocidade na tua vida para você terminar dentro daquilo que Ele tem preparado para você no nome de Jesus. No nome de Jesus. Por isso a experiência cristã é uma oportunidade de recomeçar todos os dias. Mas a Bíblia diz do personagem Saul que começou bem e terminou mal. E eu espero e desejo e tenho certeza que não deve acontecer na vida de nenhum que está aqui nesta noite. Que não é esse o projeto de Deus nem para a minha vida e nem para a sua vida. Saul passa a ter conflitos com Deus, consigo mesmo, e passa a ter conflitos com pessoas. Ele começa a se debater. Eu queria durante alguns instantes olhar alguns aspectos onde Saul foi perdendo o alvo e o foco, que o impediu de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Quero ver com vocês e juntos aqui nesta noite, aquela ideia que foi acontecendo na vida de Saul, que um abismo vai puxando outro abismo e foi perdendo algumas referências do projeto e do propósito de Deus. Primeira coisa, orgulho. Um dos primeiros motivos da queda de Saul foi orgulho. É interessante, irmãos, que quando Saul ele é ungido rei, ele é um menino simples, ele é humilde, ele não tem soberba. Tanto é verdade que quando foram para poder fazer a unção definitiva, ele estava escondido no meio das bagagens, era um menino tímido, era um jovem simples, era um jovem singelo no coração, não queria se mostrar para ninguém, não tinha projeção pessoal, não queria fazer e nem impressionar ninguém, era simples, mas de repente no meio do caminho o orgulho entra no coração. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, verso 12, aquele jovem começou simples, diz o seguinte: de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Olha para mim, por gentileza. Aquele menino simples, agora ele está erguendo um monumento para si mesmo. Você não precisa se honrar, deixa que as pessoas façam. Você não precisa aplaudir você mesmo, deixe que as pessoas aplaudam. Você não precisa impressionar ninguém, deixe que pessoas te vejam como instrumento de bênção na mão dele. Você vai ver então que aqui o orgulho entrou no coração. Já falei várias vezes na igreja, e eu vou dizer para ti, de todo o coração, todos nós lutamos com isso. Todos nós. Por que às vezes nós não queremos dar o braço a torcer numa situação de medir força? Por causa do orgulho. Por que às vezes na discussão nós queremos predominar? Por causa do orgulho. Por que quando nós nos sentimos pisados em nosso calo, nós queremos evitar? Por causa do orgulho. O orgulho, ele faz parte da vida do ser humano. Só a cruz de Cristo. Irmãos, pode ver, eu e você somos provados todos os dias. Basta dar um cargo, uma função, a pessoa melhorar um pouco, se ela não tomar cuidado, ela começa a desprezar os outros. Ela se sente melhor do que os outros. Eu admiro de verdade, de coração, gente que prospera, que é honrada, que está em evidência e continua simples no coração. Que continua não olhando ninguém de cima para baixo. Eu e você não somos nem pior, nem melhor do que ninguém. Não é porque você chegou a algum lugar que você é melhor. É por graça de Deus, é favor de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia do Senhor, é força do Senhor, é o envolvimento do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Tem hora que nós corremos o risco do louvado seja eu. O que eu faço é certo, o que os outros fazem é tudo errado. Eu faço melhor do que todo mundo.
Por isso, às vezes, eu tenho dificuldade de elogiar os outros. Porque sempre o que eu faço é melhor do que os outros fazem. Sempre o que eu faço é melhor. O que os outros fazem eu não relevo, quando não ponho defeito. Porque eu tenho no coração uma dificuldade com soberba. E eu vou dizer com você, não tem a ver com classe social, não tem a ver com grau de intelectualidade, não tem a ver com condição financeira, porque tem pessoas em condições muito desafiadoras que são tão soberbos como qualquer outra pessoa. Sabe o que eu vejo? De coração. Com frequência, nós passamos por provas desafiadoras, que não é Deus querendo judiar de mim nem de você. Não é Deus querendo expor a minha vida e a tua vida, porque Deus não faz isso. Não é para te humilhar, mas como Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima, Ele nos dá a oportunidade de se quebrantar. Só que eu confesso que algumas vezes, no lugar de quebrantar, eu posso endurecer mais o meu coração. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A pessoa pode estar numa pior e ela ficar mais endurecida o coração ainda. Por isso que fala sobre humilhar debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Você fala para mim o seguinte, eu não tenho, pastor, não, eu sou humilde, pastor, eu não. Mas honra e poder é algo que nem o primeiro homem soube ter, nem o primeiro anjo. Lúcifer era o anjo de luz, o anjo mais belo, o anjo com maior capacidade de condições ali nos céus. Até o dia que ele falou, quero ser igual a Deus. E subiu a soberba e ele desceu. O primeiro homem no Éden falou, quero ser igual a Deus, comendo o fruto do bem e do mal, vou ficar igual a Deus, vou conhecer e saber tudo. E caiu. Por isso, todo dia eu preciso da cruz de Cristo. Você pode melhorar de vida, pode melhorar de roupa, pode melhorar de carro, pode melhorar de casa, pode melhorar de profissão, pode melhorar de função e hierarquia, pode melhorar de tudo quanto às questões. Mesmo assim, isso não significa soberba. E você continuar simples no teu coração pela cruz de Cristo. É você não se sentir melhor do que ninguém. E saber que se tirar Deus da minha vida não sobra nada. Que sem Deus a minha vida não é absolutamente nada. A primeira dificuldade de Saul foi que era um menino simples e de repente está construindo um monumento. De repente ele já entra na doutrina, louvado seja eu. Segundo aspecto, que eu e você às vezes corremos o risco. Voto impensado. Deixa eu dizer para você, se for para você fazer um voto e não cumprir, é melhor não fazer. Tô alegre, eu vou dar uma oferta durante o ano todo, além do dízimo, de R$50, R$100, sei lá quanto por mês, eu vou fazer, eu faço um propósito, um alvo. Se eu fizer o voto, custe o que custar, eu tenho que cumprir. Porque a Bíblia diz que ainda que eu sofra dano, eu tenho que manter o compromisso da minha palavra. Eu aprendi filho adolescente, então eles pegam a gente no contrapé. Você está na correria lá, você está vendo um jogo, quer dizer, vendo jogo não, nem vendo jogo mais. Quer dizer, essas coisas aí nem falam. Está vendo um filme lá, vendo uma série, está vendo alguma coisa, e eles chegam, ô pai, eu posso fazer isso? Ô pai, você me dá dinheiro para aquilo? E você às vezes, sem prestar atenção, você fala, pode, te dou. Aí depois eles falam, tá vendo, prometeu, não cumpriu, está abrindo brecha. A Isabela fazia mais isso do que os meninos, eu fico já atento. Depois a gente conversa, Voto não é errado. A galera está nos votos da barba comprida. Ali. Eu vi o Abner falando que o maior procura de implantes hoje não é de cabelo, é de barba. Não é cabelo, cabeça, é de barba. Olha que coisa. Que a maior procura de implante nesses dias é de barba. Eu nem deixo que é tudo falha, tudo cheio de... Se eu tiver dinheiro, põe em cima, não aqui embaixo. Põe sempre aqui. Agora uma coisa, quando você faz um voto, o voto é para você cumprir, não é para os outros cumprir. Olha para mim, por gentileza. Saul fez um voto, irmãos. Está tendo uma batalha, ele está correndo contra o inimigo, e ele diz uma palavra. Olha o voto de Saul. Ninguém vai comer nada até eu vencer todos os meus inimigos. Primeiro, você faz voto para os outros. Faz voto para você cumprir, não para os outros cumprir. Faz promessa dos outros cumprir. Tem gente que faz promessa dos outros cumprir. Vou dar uma oferta com o dinheiro do outro. Não, você faz com o teu. Aí fez um voto.
quem foi que comeu sem saber e venceu a batalha foi Jonatas, seu filho. Ele iria ter que matar Jonatas, seu filho, porque ele fez um voto. Ele fez um voto impensado. Ele fez um voto para os outros cumprir. Meu amado, em nome de Jesus, você pode fazer qualquer voto. Vou fazer voto de não tomar refrigerante. Tudo bem, mas não dá trabalho na casa dos outros. Você não dá trabalho com os outros. Você chega, a pessoa te pergunta, você quer, estou fazendo voto de barecola, não estou tomando barecola. Você está fazendo voto de refrigerante. Então você chega na casa do outro, a pessoa fala, você quer refrigerante? Você fala, não, obrigado, um copo d'água é suficiente. E se você falar assim, não, estou fazendo um voto, não estou tomando refrigerante, só estou tomando suco natural de frutas vermelhas, pronto. A pessoa, por constrangimento, por mais que você fale, ela vai correr para fazer um suco para você. Ela vai correr para fazer um suco, vai lá na quitanda, pega um limão, espreme alguma coisa, pega um morango. Quando você faz um voto, chega na casa da pessoa, não está tomando refrigerante, você quer um... Não, obrigado, um copo d'água está bom. Se a pessoa te perguntar, você não está tomando refrigerante? Aí você fala, não estou tomando esses dias. Ela fala, você quer um suco? Aí é diferente. Mas de repente vai lá, quer um refri? Não estou tomando. 3 meses sem tomar refrigerante, só estou tomando suco natural. Quer dizer, a pessoa já deu uma... Aí dá trabalho para o dono da casa. Quando você faz um voto, você faz um voto para você. Você faz um voto para não dar trabalho para os outros. Se a pessoa perguntar, é diferente. Se a pessoa perguntar. Aquilo que você fala, até para filho. Não põe a mão naquela tomada que eu vou te dar vou te corrigir. Aí na 35ª, depois na 18ª vez, não faz que eu vou te corrigir, hein? Se você não vai corrigir, não fala então. Porque se você falar, é importante que você cumpra aquilo que você falou. Porque você não vai crescer vendo que você não cumpre aquilo que você promete. Se você negocia com alguém, olha, eu vou pagar R$10 por mês, você faz o pagamento de R$10 por mês. E o dia que você não conseguir, você vai lá e explica por que você não conseguiu. Ele fez um voto, irmão, impensado. Ele fez um voto impensado. Ele precipitou e fez um voto para os outros cumprirem. Fez um voto para os outros cumprirem, para depois... Quem foi que fez a quebra do voto sem saber? Foi seu filho Jonatas. E aí ele ficou numa situação desajustada. E agora, o que eu faço? Aí precisou os soldados intervir e falar, não, Jonatas é vitorioso, não vai tocar nele não. Não é errado você fazer voto. Às vezes, pode ter certeza, eu não estou falando, você não negocia com Deus, mas muitas vezes, irmão, você faz um voto com Deus. Pai, em nome de Jesus, se aquela porta abrir, aquela espera que eu vou dar oferta de gratidão durante X tempo, vou fazer algo diferente. Você cumpre, Deus vai honrar a tua vida, eu creio. Deus vai honrar a tua vida. Eu quero fazer uma oferta alçada pela minha família. Deus vai honrar a tua vida, eu creio. Mas não faz voto para depois não cumprir. As pessoas fazem voto, depois um dia a pessoa me ligou, pastor, eu fiz um voto para não comer doce. Eu nem faço esse voto, eu já nem faço. Faço voto para não comer doce, eu não faço. Fiz um voto para não comer quiabo. Firme 50 anos, faz 50 anos que eu estou firme nesse voto. Vai para 51 agora. Pessoa, fiz um voto para não comer doce. Aí me ligou, mas eu vou numa festa e vai ter sorvete. E eu gosto muito de sorvete. Eu vou ficar lá com vontade. Sorvete é doce? Eu fiquei pensando, o que isso aqui quer ouvir? Eu falei, não, é doce e bem doce mesmo. É doce. Você fez um voto para não tomar doce, então nem sorvete. Não. Gente, aí faz o voto, aí quer depois contornar o voto. Aí depois quer administrar o voto. Aí quer dar um jeitinho para poder. Então não adianta fazer. Não adianta. Eu não vou comer carne. Depois aí vai lá, mas essa carne aqui não é uma carne que é diferente. Mas não. Fez um voto impensado. Perdeu. Irmãos, em nome de Jesus. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu já aprendi isso. Às vezes você apanha. Não faça promessas quando você está empolgado. Não faça promessas. Quando você está empolgado, não faz promessa. Chega uma pessoa para você, você está lá entusiasmado, na efervescência, no culto da unção, você está nos arrepios, alguém fala, irmão me ajuda com o mantenedor, R$100 por mês, durante 5 anos, você está na empolgação, ajudo. Pronto. Se você prometeu, você tem que fazer o que depois?
cumprir. Eu já fiz isso, na empolgação, para eu falar, mas por que eu fui fazer isso? Estou economizando, latindo para economizar o cachorro, vou fazer do outro lado. Você nem pensei. Porque às vezes tem ajudas que você faz com propósito. Você pensou, você orou, você ponderou e você fala, eu quero investir. Mas tem aquela que você vai levado pela emoção. Aí depois quebra no meio do caminho o voto, você acaba trazendo a amarra para a vida. Então, quando faz, é melhor pensar e orar e ter discernimento, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Terceiro aspecto, que impediu. Eu quero crer na tua vida que você vai terminar bem. Eu quero crer na tua vida que Deus tem um projeto de restauração, que a esperança vai tornar realidade na tua vida, que tem um tempo novo na tua vida, que você vai poder se levantar, que você vai se quebrantar diante do Senhor, que Deus vai honrar a tua vida no nome de Jesus. Terceiro aspecto, incredulidade e impaciência. Às vezes nós perdemos a bênção por esses dois fatores. Precipitação. Só falando aqui o cenário, o contexto nós entendermos. Saul vai sair para uma batalha, os soldados estão reunidos, ele vai oferecer o sacrifício ao Senhor, que é o referendar, o respaldar da mão de Deus junto da batalha. O profeta que vai oferecer o sacrifício, Samuel, não chega no primeiro dia, não chega no segundo dia, não chega no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e Saul vai ficando desesperado e angustiado, e ele vai ficando perturbado, e os soldados começam a ir embora. Sabe o que ele diz? Sabe de uma coisa? Eu vou fazer, eu vou oferecer o sacrifício. Aí ele não era a função dele, não era papel dele, não era unção sobre a vida dele. Ele vai fazer algo que ele não foi chamado para fazer. Aí ele vai e oferece o sacrifício. Quando Samuel chega e fala, Saul, no sétimo dia, Samuel chega e fala, Saul, o que você fez? Você não vinha, você está atrasado, você não apareceu, eu fui fazer o que era o teu papel, porque você não chegou. Aí Samuel falou para ele, você está perdendo a bênção. Por causa dele não crer e por causa da precipitação. Quando você faz algo impensado para depois ter que correr atrás para acertar aquela situação. Deixa eu dizer para você e para mim. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. E toda promessa, ela passa pela prova do tempo. E quando eu não aguardo e tento ajudar Deus, eu só vou piorar aquilo que está mais complicado ainda. Eu preciso crer que Deus tem um tempo determinado. E quando chega a hora, Ele diz, olha, vai acontecer. Ele é poderoso para realizar. E ninguém pode impedir no nome de Jesus, na minha vida e na sua vida. Agora Ele tenta, não precisa dar uma mãozinha para Deus. Não precisa fazer lobby. Não precisa subornar ninguém. Não precisa corromper, não precisa fazer nada disso. Quando Deus quer fazer, se você está numa empresa, não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa fazer a caveira de ninguém para você ocupar o lugar dele, não precisa fazer nada. Quando Deus quer te honrar, Ele vem e te honra. Ele é poderoso para te honrar. Agora a questão é o tempo. Ele ficou precipitado e incrédulo. Meu amado, aquilo que Deus prometeu é poderoso para cumprir. Eu sei que algumas vezes a batalha ela vai apertando o cerco e não acontece nada, e não toma forma, e as coisas não vão sendo respaldadas, e nós vamos ficando angustiados, e nós ficamos suscetíveis a fazer da nossa maneira. E é aí que nós cometemos muitas vezes as grandes confusões em nossa vida. Deus é poderoso. E a impaciência, né? Tem hora que se você esperar a palavra certa na hora certa, tem hora que o Espírito Santo fala para você o seguinte, não fala agora, guarda no coração, fala na hora certa. Aí você já está pilhado, passa a mão no telefone, faz um estrago do outro lado. Faz um estrago do outro lado. Aí depois para recuperar, é um desafio. Oh Deus, apaga da mente dele, apaga da mente dela. Por quê? Porque você está pilhado naquela hora. Às vezes você está num momento de precipitação, faz um comentário inoportuno. Eu não falei esses dias aqui, eu dei o testemunho do pudim que a Leninha fazia direto de Maria Mole. Leninha eu contei aqui outra vez, né? Publicamente, a Leninha fazia direto um pudim de Maria Mole. E eu gosto, bom, falou de doce. E um dia eu precipitei fazer uma piadinha. Está fazendo direto, né?
Para quê? Passou meses sem fazer. Saiu um hoje, porque eu falei publicamente, pedi perdão publicamente, hoje que saiu daquele pudim de novo. Você vê o que é você ser precipitado numa palavra. Mas, irmãos, quantas vezes nós precipitamos? Aquilo que Deus não chamou você para fazer, não tente fazer. Mas aquilo que Deus te chamou, não abra mão, porque Ele tem uma unção sobre a tua vida. Não tente ser quem você não é, mas não deixe de ser quem Deus te chamou para ser, porque Deus tem um projeto e um propósito para a tua vida. Naquilo que é o chamar de Deus, você pode pensar, mas tem tanta gente que faz, mas se é chamar de Deus na tua vida, Deus tem um projeto. Ah, você fala, mas eu não tenho oportunidade. Sabe quantas vezes na minha vida eu pedi para pregar? Sabe quantas vezes na minha vida eu pedi para pregar? Sabe quantas vezes na minha caminhada eu pedi para pregar? Nunca. Nunca pedi para pregar. Não é errado. Como eu chegou e partilhou, pastor, tem uma palavra queimando no meu coração. Não é errado. Não é errado alguém chegar para mim, ô pastor, eu estou com uma palavra no meu coração, o dia que tiver oportunidade posso partilhar, nos jovens ou na igreja. Não é errado. Não é errado. Não tem nenhum erro nisso, porque às vezes tem hora que você coloca uma palavra no coração. Eu chego num lugar, não peço. Vou num lugar, vou em outro lugar. Porque se Deus vai te usar, Ele vai te usar. Ele vai te levantar. Quando você tiver uma palavra queimando no coração, procure. Procure a pessoa e fala, eu estou com um projeto no coração. Eu estou com um plano no coração. Eu estou com uma palavra queimando no coração. Aí Deus vem e honra a sua vida. No nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você não precisa se precipitar, porque na precipitação, às vezes você perde a bênção. Você sai de um relacionamento machucado e machucada, nem deu tempo de curar as feridas, já entra em outro. Aí você está tentando trocar o pneu com o carro andando. Saiu de um machucado, está no tumulto a mente, o coração, o filho já entra em outro relacionamento. Aí precipita. Quando não, termina namoro toda hora. Não, está terminado, acabou o namoro, acabou. Namoro, terminou 3 vezes seguida, vira festa, aí vira bagunça. Porque fica esse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Qualquer coisinha, tá de cara meia feia hoje, está terminado o namoro, vou embora. Aí, cada vez que vai quebrando e vai sendo precipitado no falar, vai perdendo a credibilidade. Saul é uma pessoa que Deus tinha um projeto e um plano na vida dele. Mas a impaciência, irmãos, ser paciente não é fácil não. A Bíblia diz que o homem longânimo, que domina o seu espírito, é mais vitorioso do que quem conquista uma cidade. Provérbios diz isso. Que é mais difícil conquistar o coração do que conquistar uma cidade. É mais difícil ter domínio próprio e não explodir do que conquistar uma cidade. Fala a pessoa do outro lado, ainda bem que você é uma pessoa paciente. Alguns já falaram assim, nem fala isso para mim. Alguns falaram, nem fala isso para mim. Nem fala isso para mim. Mansidão não é fraqueza. O homem mais manso da terra nos seus dias foi Moisés, diz o texto. E Moisés já começou matando um soldado egípcio. Aí você fala, se o cara mais manso matou um egípcio, você imagina o mais nervoso então. Você fala, se o mais manso já saiu quebrando tudo, você imagina então o mais violento. Mas Moisés foi lapidado pelo Senhor. Foi trabalhado pelo Senhor. 40 anos no deserto para ter um potencial canalizado. Irmãos, potencial não trabalhado é potencial desperdiçado. Potencial não lapidado é potencial desperdiçado. Não chega em lugar nenhum. Pode ter o maior potencial. John Maxwell, no livro dele, diz: quando ter talento não é tudo. As pessoas falam, mas Paulo já se converteu, e Paulo já começou a pregar o evangelho, escreveu epístola, e Paulo foi instrumento. Sabe quanto tempo Paulo ficou sendo trabalhado pelo Senhor? Sabe quanto tempo? 10 anos. 3 anos no deserto da Arábia, depois mais 7 anos. Paulo ficou 10 anos sendo ministrado, para depois canalizar o potencial. É que nós olhamos, potencial não lapidado, é potencial desperdiçado. Às vezes começa a precipitação. Isso não é a questão na minha vida e na sua vida.
3 últimos aspectos nós estamos orando nesta noite. E tudo isso, todos nós, eu e você, precisamos da graça de Deus. Uma das questões fortes que acontece na vida de Saul é rebeldia. Rebeldia é quando Deus fala vai para a direita e nós insistimos em ir para a esquerda. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, Deus deu uma direção numa batalha, numa vitória, tinha que terminar, não guardar nada, e Ele preserva sobre um aspecto velado de espiritualidade. E Samuel chega para ele e diz o seguinte: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. A questão de rebeldia é muito relativo. Principalmente nos nossos dias fica... A mulher é submissa, qualquer coisa que ela fala, ó, você está sendo rebelde. Irmãos, essa submissão machista, cultural, que vem lá do Oriente para depois ser aplicada, fica meio distorcida mesmo em relação à palavra de Deus. A submissão ela é harmonia com o amor e com o cuidado, porque essa submissão cega não é submissão. Isso daí é escravidão e subjugar. É tirar a condição da pessoa sem quem ela é, por uma ótica divina. Então, ó, se é submissa, você tem que aguentar. Se precisar apanhar, você vai apanhar. Você tem que ser humilhada, você tem que ser subjugada, você tem que... Não é isso, submissão não é isso. Aí a pessoa fala qualquer coisa diferente. Ó, rebeldia, hein? Rebeldia. Rebeldia, senão eu atendi uma família recente, de fora, de longe. Ah, pastor, não é rebeldia. Rebeldia não é você só discordar da situação. É o problema como você conduz um processo que você discorda de uma situação, somente isso. Mas aqui a questão da rebeldia foi em relação a uma direção de Deus para a vida dele. E aí falou o seguinte, uma palavra forte, que rebeldia é como pecado de feitiçaria, é como fazer pacto com o Exu Caveira, com o Tranca-Rua, com o Zé Pilintra. É a mesma coisa, diz a Bíblia. Por isso, algumas coisas vão atravancando. A rebeldia não foi uma ação contumaz contra o sistema. Não foi uma rebeldia contumaz em relação a uma pessoa. Não foi nada disso. Foi em relação a Deus. Deus falou, faz. De repente fez de outra maneira. Ainda que não o pensamento, mas Deus, eu penso diferente. Mas quem pode manda, quem tem juízo obedece. Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Obediência ainda é o caminho da restauração para a minha vida e para a sua vida. Obediência, a Bíblia fala para os filhos obedecer. Ah, mas olha, esse filho está rebelde, hein? Ah, mas irmãos, tem coisa que é rebeldia mesmo. Contumaz. Tem coisas que é negócio de adolescente, é fase, aquele período da vida. Mãe e filha é um negócio maluco. Mãe e filha, quase não, se não todos, ó. Mãe, essa saia tá boa? Tá, então vai lá e troca e põe outra. É assim que acontece. Mãe, então tem umas questões que não é rebeldia, é ajuste relacional. Rebeldia, você fala, você vai ficar ali, não vai mexer em nada, e vai tomando proporções e vai afrontando dentro de casa, aí vira rebeldia. Então vamos entender. Mas a Bíblia também fala para os pais não provocar a ira nos filhos. A Bíblia também fala para os pais não provocar a ira nos filhos. Porque senão fala, você está sendo rebelde, hein, menino? Você está sendo rebelde, hein? Não, tem hora que precisa ver se está havendo uma correlação de relacionamento. Mas, irmãos, fez um estrago na vida. Deus deu uma direção. Rebeldia não é você discordar das coisas, é a maneira como você lida com aquelas questões. É a maneira como você conduz e como você administra. Os 2 últimos aspectos na vida de Saul, que eu e você precisamos da graça do Senhor todos os dias. O penúltimo, quero falar, ódio. 1 Samuel capítulo 19, versículo 10, eu vou falar um pouco sobre isso para nós encerrarmos. Não se tem como passar por este mundo sem sofrer decepção e frustração. Não se tem. É impossível. É utópico. É surreal. É antagônico. É contraditório. É paradoxal. Querer, vou passar por este mundo e vou ser uma florzinha de Jesus e vou amar todo mundo com sonhos, porque tem hora que é só o sangue do Cordeiro. Cada um tem sua legitimidade. Comentei que elas foram num congresso na Bola de Neve, igual que chamou lá, quem está com mágoa no coração vem para frente. Eu vi a Bela comentando com o Felipe, foi quase todo mundo. Foi quase todo mundo na frente. Agora, qual que é o processo, rapidamente? A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Irar não é pecado, tem hora que você... Até aí não é pecado. Agora, quando você traduz a ira em ações, aí se torna pecado. Por isso a Bíblia diz, irai-vos, não pequeis.
A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. O casal briga, aí faz um voto de silêncio um com o outro. E os filhos que pagam o pato. Então, um perto do outro, vai lá e pergunta para sua mãe se o almoço está pronto. Aí vai o menininho lá. Mãe, o almoço está pronto? Os dois, a mãe está ouvindo. Aí a mãe fala para o seu pai que não está pronto ainda não. Ele não sabe que daqui a meia hora só, ele não pode esperar. Aí volta o menino. Pai, falou que não está pronto ainda não. Aí fica daí 3 meses um negócio desse. Irmão, acerte de uma vez, pelo menos tenta conversar. Porque se não dá para ficar na diplomacia, eu penso o seguinte, pelo menos o senso de educação tem que prevalecer, no mínimo. É igual você passar perto de uma pessoa e virar a cara e não cumprimentar ela. Para mim é o cúmulo da condição do coração de dificuldade e maturidade na vida. Posso nem concordar, eu posso nem curtir muito, tudo bem, acabou, cada um para sua casa. Quando a ira passa para outro dia e vai não sendo trabalhada, ela vira uma mágoa no coração. A mágoa não trabalhada, ela vira um ressentimento no coração. O ressentimento não trabalhado, ele vira um ódio no coração. O ódio não trabalhado, ele vira uma amargura no coração. Daqui a pouco você não suporta nada, nem você relaciona com Deus, nem com você, nem com ninguém. Porque você não suporta mais a pessoa na tua frente. Você quer que ela seja cravada na parede com uma lança, como Saul tentou fazer com Davi. Mas, irmãos, perdão não é nenhuma questão de espiritualidade, é uma questão de inteligência. Porque muitas vezes não estou entrando na questão da legitimidade da mágoa ou não. Você pode ter todos os motivos possíveis para ser magoado, pode ter todas as evidências possíveis, é legítimo ou não. A questão é que vai envenenando o coração e você impede da bênção chegar na tua vida. Uma das situações mais tristes, quando Saul, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10, tentou encravá-lo na parede, se referindo a Davi, com sua lança. Mas Davi desviou-se, a lança encravou na parede e Davi conseguiu escapar. Mas olha para mim, mais triste do que isso, é pessoas que não têm nada a ver com a história. Violência não cura violência. Violência não resolve violência. A Bíblia diz que Saul matou os sacerdotes de Nob porque auxiliou Davi. Matou vários sacerdotes. O ódio dominou seu coração. A Bíblia diz que ele ficou tão transtornado que um espírito da parte do inimigo vinha e oprimia ele de transtorno que ele teve no coração e na vida. Porque um ódio, às vezes alguém te fez um mal na tua vida. Às vezes você passou um momento difícil na tua vida porque alguém te prejudicou. Às vezes alguém puxou o teu tapete. Às vezes alguém te traiu. Às vezes alguém não teve gratidão para com você. Às vezes alguém prejudicou você financeiramente, deixou você numa pior. Alguém sumiu da tua vida quando você mais precisava. Talvez alguém criou. Irmãos, todos nós vamos passar situações diferentes. Nessa hora de falar, Deus, me dá graça. Me ajuda, Deus. Me ajuda, não nem pelo outro, é por mim mesmo. Porque às vezes o outro nem fica sabendo, mas é por mim mesmo. Deus, me dá graça, Deus, para seguir em frente, para não querer que a destruição do outro seja a minha alegria, que a ruína do outro seja o meu consolo, que a pessoa quebrar a cara, que não seja esse o meu alento, porque Deus, isso impede a bênção chegar na minha vida. Tem hora que eu falo, Deus, se não dá, mas tira do coração para você poder seguir em frente. Irmãos, todas as vezes, eu já vi pessoas, você precisa perdoar o seu pai. A pessoa fala, mas como? Se ele abusou sexualmente de mim? Tem hora que não é fácil, tem hora que não é simples não. Tem dores profundas que são abertas no coração, que viram um ódio, viram um transtorno, a pessoa fica ensandecida por aquilo. Em nome de Jesus, eu preciso de graça do Senhor. Por último, Saul, uma pessoa que tinha tudo para terminar diferente. Você pode estar em qualquer momento do estágio da tua vida, qualquer estágio da tua vida. Quebrantamento, Deus é poderoso para mudar o cenário da tua vida. Deus é poderoso para mudar o cenário da tua vida. Deus é poderoso para você terminar bem.
Mas Deus, eu perdi tempo. Mas Deus, eu andei distante. Mas Deus, eu perdi o pique. Mas Deus, eu me afastei. Mas Deus, eu distanciei. Deus é poderoso para imprimir um ritmo novo de velocidade, honrar a tua vida e colocar você aonde deve chegar segundo o poder e querer dele, no nome de Jesus. A última questão. Quando vai chegando o momento da vida de Saul, vai se debatendo, o relacionamento dele confuso com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Ele vai sair para uma batalha e ele vai consultar o Senhor, e aí ele entra numa confusão de mente teológica. E diz a Bíblia o seguinte, 1 Samuel 28:5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Aí diz a Bíblia o seguinte: ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus jamais te abandona, nós que abandonamos. Deus jamais vira as costas para mim e para você, nós que viramos. Deus jamais tapa os ouvidos para mim e para ti, nós que tapamos os ouvidos para o Senhor. Deus jamais desiste de mim e de você, nós que algumas vezes o desistimos. Mas olha aqui para terminar, irmãos, por gentileza. A Bíblia diz: então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Saul foi para o ocultismo. Primeiro rei de Israel, debaixo da unção de Deus, foi para o ocultismo. Foi fazer um trabalho, foi ver se alguém resolvia o problema dele. Vou concluir com isso daqui, em nome de Jesus. Hoje a redação do Enem foi sobre a intolerância religiosa. Todo tipo de intolerância religiosa, ela deve ser evitada e deve ser rejeitada. Porque o homem é livre para exercer sua fé mediante a sua consciência, sabendo que no último dia todos prestarão conta mediante a palavra. As pessoas são livres. Eu e você não podemos impor ninguém a crer da maneira como nós pensamos. E nem podemos menosprezar ou desprezar, e muito menos ridicularizar alguém porque pensa diferente daquilo que nós imaginamos. Concordo com o tema da intolerância religiosa. Só que uma coisa é intolerância religiosa, a outra é eu ter uma convicção de quem Jesus é na minha vida e não abrir mão disso. O fato de eu respeitar os estilos ou perfis não me obriga a ter que fazer concessões, porque Jesus é o único Senhor e Salvador. Olha para mim, eu vou terminar, irmãos. Às vezes no desespero de uma dor, de uma enfermidade, alguém fala: ó, tem um trabalho sendo feito de ocultismo lá, a pessoa vai lá para resolver o problema. Às vezes até pessoas de uma igreja, pessoas de, ó, está tendo um movimento lá de ocultismo, vai descer lá uma entidade diferente. A pessoa no desespero, às vezes vai, procura, para tentar resolver um problema. Só que no lugar de resolver um problema, aumenta 2, 3, 4, 5, 6, 10 problemas na vida ainda. Saul foi procurar no ocultismo e aqui foi a decretar a derrota da vida dele. Por quê? Jesus, faça sol, faça chuva, Ele é Senhor, o Salvador. Ele é o nome sobre todo nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para todos sempre. Não se mova dessa verdade, não se mova dessa convicção. Pode tudo virar de perna para o alto, mas Jesus é meu Senhor, meu Salvador, a força da minha vida, a luz da minha salvação. Não há nenhum outro a não ser Ele, que vive, que reina, que salva, que perdoa, que sela com o Espírito Santo, que dá a esperança da vida eterna, que reescreve a história, que segura na minha mão, que diz para mim, que diz para você: não temas, crê somente, eu sou a força da tua vida e a luz da sua salvação. Não tem nenhum outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Por isso a nossa oração, pelo menos a minha, após terminar a mensagem, foi assim que eu fiz ao prepará-la, foi essa oração: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Após terminar a preparar essa mensagem, eu só pensei isso: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Quando o sonho quando a esperança se torna realidade. Aí nós falamos: mas pastor, você fala direto que Deus é soberano, que nada pode impedir. É verdade. Nada, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem forças ocultas das trevas,
nem pessoas, ninguém. Só tem um que pode ser um obstáculo: eu mesmo. Por isso, nesta noite eu vou pedir ao Senhor para a minha vida, e você tem liberdade para pedir para a sua vida. A minha oração para a minha vida é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso da cruz de Cristo no meu coração. Não deixa a soberba entrar no meu coração, Deus. Não deixa, às vezes, eu estar passando momentos difíceis e ficar mais endurecido ainda, Pai. No nome de Jesus, não me deixa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, a incredulidade ser companheira, Pai. Não me deixa ser precipitado. Quero esperar no Senhor. Pai, em sensatez, me dá graça para fazer votos que são votos alinhados com a Tua vontade. Deus, pela cruz de Cristo, tira toda a rebeldia do meu coração. Peço ao Senhor, falar: Deus, oxigena minha alma, minha mente, meu coração. Tira todo o ódio, toda a amargura. A Bíblia diz que é uma raiz de amargura, ela brota, ela contamina todo o ambiente. Peço ao Senhor, Deus, vai tirando a amargura da minha vida para mim poder viver. Eu falo para as pessoas: não se concentre no teu concorrente. A tua empresa, não fique gastando energia contra o teu concorrente. Gaste energia em fazer o melhor na tua empresa. Às vezes você fica tão focado com o concorrente que perde o foco daquilo que é o projeto para a tua vida. É importante, às vezes. Uma época saíram com um marketing chamado marketing agressivo, onde eles criticavam veementemente a Coca-Cola e fazia menção do nome da Coca. A Pepsi entrou com marketing agressivo, depois foi tirado do ar. Só que foi feito depois um levantamento, foi o período que cresceu as vendas da Coca. Quanto mais a Pepsi falava, não estou defendendo Pepsi nem Coca, tá? Mas quanto mais a Pepsi fazia um movimento contrário à Coca, mais se forçava na mente de novo a Coca, na mente das pessoas. Por que isso? Porque quando você dá muito ibope para o inimigo, você perde energia para fazer o que é melhor para a tua vida. Concentre-se no projeto de Deus para a tua vida. Não gaste energia contra outra coisa, não. Gaste energia naquilo que é projeto de Deus para a tua vida. Tenha foco naquilo que é projeto de Deus. Não gaste tempo tentando ver alguém mal. Gaste tempo tentando ficar bem. Meu amado, foque naquilo que Deus tem um projeto de Deus para a tua vida que Ele não falha. Vai orando ao Senhor no nome de Jesus. Vai orando ao Senhor. Vai pedindo: Deus, eu não quero abrir mão do Senhor. Pode acontecer o que aconteceu, eu não vou me afastar de igreja, eu não vou me afastar de Jesus. Eu não vou me afastar do Senhor Jesus e não vou me afastar da igreja dele. Posso ter minhas mudanças, posso tomar minhas decisões, às vezes tem transições que nós fazemos. Às vezes nós fazemos mudanças, faz parte da vida mudar. Mas fala: eu não vou abrir mão do Senhor Jesus jamais. Vai orando ao Senhor nesta noite, vai colocando a sua vida, falando: Deus, está aqui a minha vida. Pai, eu sei que o Senhor me chamou para a esperança se tornar realidade. Vai orando ao Senhor, vai pedindo ao Senhor, fala: Deus, não me deixe eu endurecer o coração. Eu não quero ficar endurecido no meio das provas, porque às vezes a provação endurece meu coração. O Cote, Marcos Borges Souza, diz no livro O Obreiro Aprovado, que algumas vezes nós vamos para o deserto para morrer convicções erradas. Mas o problema é que com algumas convicções erradas morrem convicções certas também. Deus, não deixe meu coração endurecer. Pai, não me deixa ser insensato. A Bíblia fala sobre: me dá sabedoria, me dá discernimento. Deus, não me deixa ficar incrédulo, nem precipitado e fazer do meu jeito, atropelado, tentando tomar tua frente. Deus, me ajuda, não vou ser inerte, não vou ser ocioso. Eu não vou ficar parado, mas eu vou agir debaixo da graça do Senhor. Vai pedindo a Deus: Deus, tira todo o ódio, toda a amargura, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo que está fazendo mal do meu coração, que me impede de caminhar livremente, experimentar o melhor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda confusão de mente, confusão teológica, vai me ajudando a firmar, a fincar, a enraizar, a edificar, a fundamentar, a poder mergulhar no Evangelho do Teu Filho Jesus. Oh Pai, nesta noite, nós cremos da esperança se tornando realidade. Que o Senhor é um Deus que reescreve histórias e pode terminar bem. No nome de Jesus, vem com o Teu poder. Pessoas que começaram mal,
Como Jabes chegou no mundo com o nome, aquele que veio com aflição, mas terminou bem, com a tua boa mão estendida. Oh Senhor, você vai ver na Bíblia, ó Pai, vai ministrando, ó Pai, em cada um, em nome de Jesus. Aqueles começaram bem, como João Marcos, mas que no meio do caminho se quebraram, se machucaram, se feriram. Que em nome de Jesus sejam levantados para terminar bem, em nome de Jesus. Aqueles que começaram bem, vão continuar bem. Fortalece-os. A tua palavra diz: aquele que está em pé para que não caia, sustenta no teu poder e amor. Vem com a tua unção, vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia, vem com a unção que despedaça o jugo, vem com a cruz de Cristo, o poder da ressurreição, o poder da plenitude do Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus.